Olá, muito boa tarde para você que acompanha as plataformas digitais da Foco On TV. Eu sou a repórter Juliana Batista e nesse momento nós estamos começando mais um Política em Foco, trazendo hoje, nessa semana, o deputado estadual pelo PSD, Wilker Barreto. Seja bem-vindo, deputado. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui no Política em Foco, conversar sobre vários temas aí que eu acho que são de interesse da cidade de Manaus e do Amazonas, né? Isso mesmo. Agora a gente vai passar uma breve biografia do deputado. Ele é manauara, formado em economia pela UFAM, especialista em políticas públicas e engenharia de negócios e também por engenharia financeira. É mestre em sustentabilidade e meio ambiente pela UFAM, doutor em administração e na carreira política ele começou no Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, em 2008. Foi eleito aí por 3 mandatos como vereador. Já foi presidente da Câmara Municipal de Manaus, chegou a se candidatar como deputado federal e agora se candidatou para deputado estadual e agora está no seu 2º mandato. É isso aí. É isso, deputado? E já se foi há alguns anos, né? Isso. Uma experiência, né, já que o senhor já tem. E para você que está chegando agora aqui nas plataformas da Foco On TV, eu sou a repórter Juliana Batista e nós vamos estar entrevistando o deputado estadual pelo PSD, Wilker Barreto, pelo Facebook e também no nosso canal no YouTube. Agora, deputado, a gente vai começar falando, né, sobre o senhor que é presidente da Comissão de Indústria e Comércio na ALEAN. Como é que o senhor... gostaria que o senhor falasse um pouco, de forma breve, e também sobre a Zona Franca de Manaus, mas a gente começa a falar sobre o aumento do preço da gasolina, sobre essa questão, depois da concessão dos incentivos fiscais. Olha, a gasolina, assim como a energia, é um insumo que impacta direto qualquer cadeia produtiva. E a gente vê isso com bastante preocupação. Nós temos um modelo econômico exitoso, que é o modelo Zona Franca de Manaus, um modelo que completa aí 60 anos de existência, que permitiu, isso já é a academia que fala, os projetos, estudos, que permitiu a preservação da floresta, isso é fato, e que nós precisamos tratar esse modelo com um olhar para o futuro. A questão dos combustíveis, eles impactam no curtíssimo prazo, porque impactam a cadeia produtiva. Esses incentivos precisam ficar sendo acompanhados pela Assembleia Legislativa, assim também como gargalos futuros, que nós estávamos conversando aqui antes de iniciar a entrevista, do que nós temos que enfrentar e o Estado fazer seu papel, que é preparar o ambiente necessário de negócios para as novas empresas que já solicitaram instalação aqui na Zona Franca de Manaus. Eu tive a oportunidade de 2 semanas atrás homenagear a Suframa pela passagem do seu aniversário. E naquele momento, o superintendente da época, o Bosco, que já deixou a função, alertava da necessidade de nós termos uma planta imobiliária mais agressiva, mais robusta, de oferta de terrenos, uma vez que o Distrito Industrial já tocou na Reserva Duque ali e o que era a área de Zona Franca foi ocupada por invasões que poderiam ser, na época, coibidas, que hoje já são áreas consolidadas. Só que isso precisa ser tratado, Juliana, no curtíssimo prazo, sob pena de nós termos um gargalo imobiliário para ontem. Aonde que essas empresas irão se instalar? Nós temos aí a direção da EME, que vai na direção do Rio Preto da Eva, onde é a área de Zona Franca. Mas para isso tem que levar a energia com qualidade, a internet, o gás, preparar todo o ambiente de negócio para que essas 195 empresas que já solicitaram, que estão aprovados, possam abrir novas vagas de emprego para a nossa população e, ao mesmo tempo, aumentar a arrecadação do nosso Estado. Então, são essas pautas que a Comissão de Indústria e Comércio Zona Franca irá ter como bandeira para 2026. Sim, e o senhor estava falando também sobre essa questão da Zona Franca, né? O senhor acredita que falta isso, né? E vocês já chegaram a conversar com outras autoridades, a comissão? Eu já tive reuniões com o secretário Serafim Correia, estive na Suframa, mas nós precisamos retomar. Isso ocorreu ano passado e o governo do Estado precisa assumir isso, porque a Zona Franca é nossa galinha dos ovos de ouro. A gente não pode estrangular ela. Nós temos que dar todo o ambiente necessário para que as empresas olhem para esse modelo como um atrativo.
Então, mas para isso nós precisamos ter ambientes de negócio favoráveis. Então nós vamos agora retomar essas reuniões, nós vamos provocar novamente a SUFRAMA, vamos provocar a Secretaria de Indústria e Comércio, da pessoa, acho que o Serafim, acho que vai deixar o cargo, mas continua alguém na pasta, que nós vamos articular via comissão para que isso possa ser uma pauta prioritária para o governo nos próximos meses do fim desse mandato. E, deputado, agora, continuando falando aqui falando do Amazonas, né? A gente tem uma questão aí que é uma pauta muito importante que tem sido levantada, sempre foi, né, uma pauta já de muitas décadas, que é a BR-319, a pavimentação. E o senhor já esteve, né, próximo das autoridades para conversar sobre isso, já participou numa comissão, né, sobre a BR, e o que foi conversado? Se tem esperança? Eu acho que teve um grande avanço, porque vamos lá, vamos fazer uma análise. A Marina Silva, com todo respeito à pessoa dela, mas ela está totalmente equivocada na forma de ver a BR. Tanto é que não é uma estrada nova, que já é BR-319. Interessante que o governo federal libera 52 quilômetros para asfaltar e o restante não. Certo? Então, qual é os entraves ambientais que a ministra do Meio Ambiente enxerga dentro de uma BR que já existe? Só precisa ser o quê? Asfaltada. Da forma que se encontra, eu sempre falo isso, da forma que se encontra, sem a ausência do poder público fiscalizando, é um ambiente propício para todo tipo de crime ambiental, droga, tudo, porque não tem a presença do Estado. Quem está dizendo que nós não queremos que o Estado esteja presente, que o IBAMA, que a Polícia Rodoviária Federal, que o IPAM, ao longo da sua extensão, possa ser ocupado? Inclusive, eu já dei até sugestões. Vamos pegar como um exemplo a 174. Quem asfaltou 174 até as fronteiras de Roraima foi o Amazonas, recurso do povo do Estado do Amazonas. E vamos fazer mérito ao saudoso Amazonino Mendes. Eu já defendi que o Wilson Lima liderasse o consórcio de governadores. Olha, cada um faz sua parte. Lá na Assembleia se aprovou bilhões e bilhões. Quem seria contra o empréstimo para asfaltar o que caberia ao Amazonas a parte da BR-319? Seria o melhor investimento do mundo. Cada centavo gasto ali de empréstimo voltaria em termos de aumento de receitas para o povo do Amazonas. E será que não é justo tirar 4 milhões de brasileiros do isolamento que nós nos encontramos hoje? O fato que eu achei importante, e vamos pontuar, foi essa vitória da mudança da legislação e todo o esforço aí do senador Eduardo, do senador Omar, que mudaram a lei. Essa mudança que o Senado da República fez foi um grande avanço, porque consolidou aquilo que todo mundo já sabia. Opa, ali é uma rodovia federal. Não pode uma ministra de Estado ser maior que o interesse de uma nação. Nós estamos falando, senhoras e senhores, de tirar o amazonense do isolamento, os brasileiros do isolamento, para diminuição do custo de vida da gente, que é um custo de vida elevadíssimo. Entendeu? E não esqueçamos também que nós temos aí a população de Roraima também, que tem direito a se integrar ao Brasil. A BR-319 é um projeto de integração nacional. E o que devastou a 174 depois que asfaltou? Isso é balela. Hoje, da forma que se encontra, abandonada pelo Estado, está tendo muito mais crime ambiental da forma que se encontra hoje do que se ela tivesse asfaltada. Né? Então, essa é uma pauta que, obviamente, não depende somente do interesse do nosso povo, mas eu acredito que nós estamos muito próximos de romper essa barreira aí, que essa vitória da sociedade do Amazonas e essa derrota da visão míope da ministra Marina Silva. Eu acho que essa mudança da legislação deu uma sobrevida à esperança de nós termos essa BR asfaltada. Deputado, agora a gente vai falar sobre a Operação Erga Omnes, né, onde teve a ex-assessora na verdade, a atual assessora do prefeito de Manaus, Davi Almeida, né, que ela está presa nessa operação que investiga aí o tráfico de drogas, né, e o senhor chegou a falar na tribuna, né, da Assembleia
de que o prefeito estaria se vitimizando, de que ele está se vitimizando, está tentando afastar a imagem dele do governador Wilson Lima. Como é que o senhor vê essa questão para além de toda a defesa que ele fez? Inclusive, ele continua falando que vai defender, né, a Anabela Cardoso, que é a ex-chefe de gabinete e a atual assessora dele. Olha, eu me pronunciei sobre esse tema, Juliana, antes mesmo da fala daquela entrevista coletiva dele. O gestor público, ele precisa ser impessoal. Você tem todo o direito e eu acho que a pessoa tem o direito da presunção da inocência, mas longe da coisa pública. O correto do prefeito de Manaus era, olha, eu acredito na inocência, mas eu preciso afastá-la do cargo. Que ela possa responder, certo, fora das funções, que ela tem o direito de lutar pela sua inocência. Ponto. Mas depois daquela entrevista ali, o Davi se abraçou com esta operação. E os desdobramentos, porque a busca e apreensão, a prisão, é um desdobramento das investigações. E isso foi levado e chancelado pelo Ministério Público, que teve acesso, validou o pedido do delegado e o juiz concedeu. Mas quando o prefeito faz aquele comportamento, ele se abraça com essa operação. Ele não se distancia. Ele se abraça com ela. E isso é grave. E isso é muito grave. E aí, o prefeito, que é pré-candidato, usa uma retórica que, a partir de agora, tudo que acontecer, ele está sendo vítima de perseguição política. Aonde isso? Certo? Parece não, isso é uma narrativa seguinte, olha, vai vir temporal aí, e eu já quero dizer que se fizerem contra mim, olha, isso é política, hein? Não acreditem, porque toda política para com isso. Ninguém está acima do bem e do mal, não. O prefeito... Hoje eu não tive a oportunidade de debater com o irmão, que eu falei sobre a cidade de Manaus, que alagou, machucou milhares de pessoas, que é falta de manutenção da cidade. O interessante é o seguinte para os Almeidas, tudo que é errado é gestão passada. Só é mérito que dá certo. Mas eu quero dizer que são 5 anos, não são 5 dias, não. Manaus hoje sofre, certo? Sofre e padece. Então, esse comportamento do prefeito de querer se desassociar do governador, Juliana, talvez a grande maioria da população não acompanhe política, mas nós acompanhamos. Eu dentro de um mandato e você dentro da sua profissão. Todo mundo sabe que o Wilson Lima foi um sócio oculto em 2020. Eu disputei a eleição com o amazonino. Todo mundo sabia que os deputados, meus colegas deputados, a máquina do governo, trabalhou para o Davi Almeida em 2020. Tanto é que em 2021 começou a parceria do governo com a prefeitura. Certo? Isso era um namoro às escondidas que virou público depois do resultado. Porque todos nós sabíamos de como se encontrava o governo do Estado na avaliação de 2020, na crise do oxigênio. 2024, o Davi indicou o Tadeu como condicionante para apoiar o Wilson Lima. E foi determinante, naquele momento, para a reeleição do governador. Não tenho dúvida disso. Agora, ele faz falas públicas dizendo que o maior vilão da saúde, da segurança pública, do abandono do interior é o governador. Eu falei, me conta uma novidade, eu estou falando isso aí há 8 anos na tribuna da Assembleia. Mas a história está aí para contar. Se tem uma coisa que isso aqui que nós estamos fazendo aqui hoje, isso aqui chama-se história. Isso vai para as redes sociais e isso já é história. Então, é só reavivar a memória e ver qual foi o comportamento de 2022 do Davi com o Wilson. Tem uma correlação direta. Eu consigo muito bem desassociar projeto nacional de local. Eu lembro de 2022. Meu candidato a governo foi o amazonino. Nós não fomos para o segundo turno. No segundo turno, nós tínhamos um projeto nacional e federal. E regional, melhor dizendo. Eu votei no Bolsonaro. Não para o Bolsonaro, pela direita. Mas no Amazonas, eu apoiei o Eduardo. E tu sabe o que a história me disse em 4 anos? Olha o desastre do governo.
Eu não tenho dúvida que o Eduardo seria o melhor governador do que o Wilson Lima nos últimos 4 anos. Por isso que eu faço e aproveito esse espaço para nós fazermos uma reflexão seguinte. Nós não temos que verticalizar uma eleição federal sem nós olharmos a particularidade da regional. O Wilson, sabiamente, e vamos dar seu mérito, o que foi que ele fez? Abraçou o Bolsonaro na capital. E pegou aquele voto ideológico, voto cego, mesmo depois de todos os erros do mandato. E o Wilson se reelege numa estratégia, e foi uma estratégia. No interior, ele correu, no interior, onde era Lula, ele não falava do Bolsonaro e vice-versa, mas na capital eu sou Bolsonaro. E deu certo que se reelegeu. Mas olha as consequências para o Amazonas. Será que eu vou ver esse filme de novo? Será que eu vou ver esse filme de novo, do voto cego? Sem desassociar o projeto nacional do local? Porque foi isso que aconteceu em 2022. E sobre essa questão do Davi, ainda falando dele, sobre essa parte aí, eu iria fazer justamente outra pergunta sobre essa questão da gestão do Davi, que ele já chegou a gastar 2 bilhões, mais de 2 bilhões, né, que ele já fez de empréstimo aí, e para ser destinado para o asfalto, do programa Asfalto a Manaus. Para onde o senhor acha que esse dinheiro foi? O Asfalto a Manaus, faltou isso aqui para sair uma CPI. Eu mesmo fui em vários pontos que se dizia asfaltado que não estavam, gente. Isso é motivo de CPI. Você que está me assistindo aqui, vamos lá. Eu fui vereador de Manaus 10 anos. Eu desafio qualquer cidadão aí no Distrito de Obra hoje, que naquela minha época tinham 14 distritos de obras. O da Cidade Nova ali, passando ali, na esquina ali da rotatória, antes de subir para o Francisca Mendes. Vai lá ver se tem cimento, se tem asfalto, se tem máquina. A cidade parou, porque é o seguinte, Juliana, Manaus não aguenta passar pano, o que a gente chama de passar pano é recapear tudo. Mas os distritos de obra faziam aqueles pinga-pinga. Eles deixavam os bairros estabilizados. Os bairros explodiram, gente. Os distritos de obra pararam de funcionar. Não existe mais. A cidade está entregue. A cidade está entregue. Vai em qualquer zona de Manaus e olha para os igarapés, estão abarrotados de areia no seu leito. O lixo é um problema sério, realmente. Mas a areia com o lixo é a tempestade perfeita. Nós estamos... O que está acontecendo com Manaus é um descaso, me entristece, porque eu conheço Manaus... eu nasci aqui, mas eu fui um vereador muito atuante. E me considero um deputado muito atuante. Só que um deputado estadual já não olha mais para a tampa de bueiro, já não olha mais, ele tem que olhar para o macro. O interior, capital, batalhas de lutas, como a UPA Tabatinga, que iniciou a reforma e parou. São essas lutas que a gente trava, 1 bilhão e 300 na educação, que nós denunciamos na Assembleia Legislativa, que, graças a Deus, o contrato caiu, e agora o Tribunal de Contas pede a saída da Secretaria de Educação, são essas lutas que nós estamos travando. Agora, Manaus está abandonada, eu quero que você olhe para o seu bairro, certo? Olhe para o seu bairro, veja como é que está a sua rua e para onde está indo o orçamento da prefeitura. Eu fui candidato a prefeito de Manaus. Nem para os debates deixaram eu ir. Aqui foi um dos poucos locais que me deu espaço. Aqui foi um dos poucos locais, aqui, o foco que me deu espaço. Mas eu falei na contabilidade da prefeitura, enviada para a Câmara, que já estava no vermelho Manaus. O problema é que a população, e eu quero falar para você, tu acha que eleição é brincadeira? Mexe com a tua vida. Mexe com a tua saúde. Olha como é que está a merenda dos alunos. Nós estamos no último lugar do Enem. A cidade está destruída. Tanto o governo que arrecada 40 bilhões como Manaus. Nós estamos falando de 12 entes que têm 50 bilhões de orçamento. E olha onde nós estamos. Se administrar não é mexer com números, não é cuidar da coisa pública, é o quê? Interessante para o teu extrato bancário, se o Bradesco, vou dar um exemplo aqui, hipotético, tá? Se um banco, vou tirar isso aqui, descontar R$5 da tua conta, você vai na agência chateado. E o dinheiro que é da prefeitura do estado, você não fica chateado, não?
O teu filho comendo bolacha com suco, tu não fica chateado, não? A cidade estourada do jeito que está, você não fica chateado, não? Aquele simples gesto de ir para a urna e escutar aquela musiquinha, não é brincadeira, não. Isso mexe com a nossa vida. Inclusive é dinheiro público. Ora, naquilo dali. Eu falei sobre segurança pública. Antigamente se dizia que Manaus tinha zonas vermelhas, né? O Amazonas. Hoje Manaus toda é vermelha. Manaus toda é zona vermelha. Os jovens, nossos jovens, olha, eu ouvi do superintendente da Suframa. Nós estamos precisando de mão de obra qualificada. O que está faltando para a Prefeitura e CETAM fazerem cursos que eu chamo de demanda casada? Ei, distrito, o que tu quer? Eu vou dar o treinamento, tu contrata o jovem. O jovem está nas esquinas hoje, não tem mais nada funcionando de esporte. Aí o jovem tem sonho. Ele é cooptado rapidamente. Por quê? Porque hoje não tem ninguém que faça que a sua retaguarda. Não é só, gente, armamento. É o social também, expectativa de vida. Então, resumindo, minha amiga, eu desafio qualquer um, esse espaço aqui, chamar aqui o líder do prefeito, qualquer secretário, me mostre os avanços em Manaus. Me mostre os avanços em Manaus que eu vou fazer o confronto com os números. Torno a dizer para vocês, todos os distritos de obra de Manaus estão entregues às baratas. Sem asfalto, sem cimento, sem meio-fio, sem maquinário. Por isso que Manaus está assim. Então, senhor, o dinheiro do município, né? Está sendo mal aplicado, isso eu posso te dizer, né? Mal aplicado. Bem, para você que está chegando agora na Foco On TV, eu sou a repórter Juliana Batista. Nós estamos entrevistando o deputado estadual filiado ao PSD, deputado estadual Wilker Barreto, e nós estamos aqui falando sobre o mandato dele, falando sobre projetos e sobre o futuro político dele. E vamos continuar aqui a nossa entrevista, deputado. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as eleições, né? O senhor está aí posto como pré-candidato à reeleição, né, para deputado estadual. E o senhor recentemente se filiou ao PSD, partido comandado pelo senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas. E qual foi a motivação para o senhor se colocar como pré-candidato? Olha, antes disso eu era presidente do Mobiliza. Nós tentamos a todo momento montar a chapa de deputado estadual fora dos eixos de partidos, porque nós temos que ter o seguinte, o que me levou aí na direção do PSD? Eu faço uma oposição, não pessoal ao governador, uma oposição aos erros mesmo. Das poucas vezes, eu acho que nesses meus 8 anos de oposição, me encontrei umas 5, 6 vezes com o Wilson. A grande maioria no interior, quando eu vou prestigiar uma festa em Tapauá e está lá, e sou convidado do prefeito, eu encontro com ele, nada de pessoal contra ele. Eu até digo o seguinte, escute mais minhas falas que pontuam pontos errados. Mas vamos lá. O PL, União Brasil, são partidos que hoje têm chapas definidas. União Brasil, não sei se terá candidato, o PL tem, mas até anteontem, se não me falha a memória, o PL ainda tem secretários nomeados no governo de Sonima. Então, eu não posso estar em partidos que tenham correlação com o governo do Estado. O projeto do PSD, e aqui entre nós eu acredito muito nesse projeto que o Omar traz para o Amazonas. E eu já falei isso, que se não tiver experiência, o Amazonas está isso aqui para quebrar. É só pegar os indicadores. Segurança, estamos no pódio da vergonha, da educação, a gente não pode ficar mais abaixo do que do 27º, tá? Não podemos chegar mais abaixo do que isso, certo? O social, o interior abandonado, então, chega uma hora que alguém tem que pegar um manche e pilotar esse avião. E isso está muito claro para mim. Não conseguindo montar o projeto, comuniquei a Nacional do Mobiliza, vou na direção de um projeto com o senador Omar. O PSD caminha para ter a sua candidatura nacional. Eu até convido vocês a assistirem o que foi aquela entrevista do Canal Livre, que tinha os 3 governadores. Era o Ratinho Júnior, que já declarou que não é mais candidato, tem o Leite, do Rio Grande do Sul, e o Caiado, certo? São governadores que querem trazer uma proposta para o país, e eu fico muito animado em relação a isso.
posicionamento, e eu acho muito franco nisso, do senador Omar, ele tem uma relação muito boa com o presidente Lula. Eu não voto no Lula. Mas o Omar tem uma ótima relação, como já também tem uma ótima relação com o Flávio. Como tem uma ótima relação com o Caiado. Se tu perguntar para mim hoje, eu quero que o candidato à presidência da República, eu gosto muito do perfil do Caiado. O Caiado hoje é o melhor governador avaliado do país. Do país. Mas a nível estadual, volto àquela minha colocação lá, nós temos que ter discernimento de diferenciar o projeto nacional do projeto regional. Olha, repito, o que foi 2022. Não é no palanque da direita que se saiu o melhor nome. 4 anos passados, olha as consequências para o Amazonas do que foi a reeleição do governador Wilson Lima. Então, eu me sinto bem agasalhado no PSD, estou dando a minha contribuição para a formação do plano de governo do senador Omar, que está aberto à sociedade. O momento agora, eu digo até o seguinte, nada contra a não ter experiência, mas se eu perguntar para você quer ser operado por alguém recém-formado ou alguém já experiente? É a sua vida. Aquele jovem médico pode se tornar um grande médico, mas só tem uma coisa que só vem com o tempo: experiência. E essa experiência é fundamental. O Amazonas está com severas dificuldades, certo, de gestão. Os indicadores estão aí, número não mente. A educação vai mal, a saúde não está legal, segurança pública dispensa opinião. Então, nós temos que ter um choque de gestão pesado para botar de volta o Amazonas no crescimento. O interior, se você perguntar para qualquer irmão do interior, está literalmente abandonado. E isso, o modelo Zona Franca, mas, deputado, mas por que o modelo Zona Franca não leva o progresso para o interior? Não leva o progresso para o interior porque o Estado não leva. A Zona Franca traz receita. E empregos diretos e indiretos. O que era para ser para o interior era oriundo das receitas do modelo econômico para diminuir a situação do interior, que isso não acontece. Por isso que tem essa concentração de renda em Manaus. Porque o que o interior hoje está produzindo? Isso é falta de projetos e da experiência. Se o Amazonas embarcar em aventura, gravem as minhas falas que eu estou falando aqui hoje. E eu alertei o Amazonas em 2022. O povo teve que conhecer de forma amarga o que foi 4 anos de uma decisão equivocada numa reeleição do Wilson em 2022. Deputado, e por que o senhor se colocou como pré-candidato? Eu entendo que na Assembleia Legislativa eu posso continuar contribuindo. Eu me considero um parlamentar que, quando fui da Câmara Municipal de Manaus, eu fui líder de 2 governos, mediei muito problema. Na condição de oposição a 8 anos do governo, por que quem tinha oposição? Vou dar um exemplo, Juliana. E tu, jornalista, sabe disso. Tu manda qualquer ofício hoje pedindo informação na secretaria, eles não respondem. Ora, se não respondem, o que me cabe é usar o mandato para fazer as cobranças públicas daquilo que eu considero que... Porque muitos dos problemas poderiam ter sido equacionados se pelo menos os secretários respondessem, não somente a um deputado estadual, mas à sociedade. Qualquer cidadão tem direito a ter acesso à informação. Então, o meu comportamento hoje, ele é muito mais fruto da ausência de informação do governo. Que isso não é sentido só por mim, não. É sentido por qualquer cidadão crítico. Qualquer profissional que queira fazer algum tipo de coleta de informações sente dificuldade de conhecer isso, de conseguir isso por parte do governo. Então, eu considero que eu ainda continuo apto a contribuir.
com o meu mandato, o mandato que foi concedido pelo povo do Amazonas, e eu espero colocar meu nome à prova e as urnas irão dizer, né? Sim. E, deputado, o senhor sempre fez uma oposição muito ferrenha, né, ao governador Wilson Lima na sua atuação na Assembleia Legislativa. E se o senador Omar Aziz ele foi eleito governador, o senhor reeleito, o senhor pretende continuar fazendo essa mesma fiscalização? Não tenho dúvida, aí com uma responsabilidade muito maior. Porque, caramba, eu ajudei a eleger. Como é que eu não me sinto corresponsável? Como é que se me chega um problema, eu não posso... Esse secretário chegou, esse problema, resolva. Nós temos que acompanhar o papel de um parlamentar, gente. Independente de nós estarmos em oposição ao governo, é o bem comum. Eu não posso dizer assim, olha, eu não posso ser... Eu nunca fiz isso. Se eu pegar a minha história na Câmara Municipal de Manaus, como presidente, como líder, todas as vezes que foi mototáxi, que foi alternativos, todos os processos eu tive o prazer de mediar. Eu fui o presidente da Câmara que, juntamente à época com o prefeito Arthur, que ninguém lembra, porque o Uber hoje faz parte, os aplicativos faz parte. Mas em 2015, quando começou a querer entrar em Manaus, nós tivemos resistência por parte do táxi. E eu tenho fotos, eu recebi a equipe da Uber, eu recebi o diretor da Uber na Câmara Municipal de Manaus. E como é que uma cidade que tem um potencial turístico como Manaus vai na contramão da modernidade? E nós mediamos isso, certo? Como nós também mediamos a questão da legalização do mototáxi. Foi construído no período que eu era líder do governo. Então, não importa aonde você está jogando. E se porventura, que eu espero virar está com o Omar na Assembleia, se tiver oposição, você tem um problema, vamos lá juntos. Você quer resolver o problema ou quer só holofote? Olha como foi minha condução no Hospital do Sangue, inaugurado agora. Mas eu quero só aproveitar aqui a tua audiência para contar a história. Quem foi o deputado que comprovou que a obra estava pronta há mais de um ano? Quem foi o deputado que mostrou que a Fundação Emoan pediu dinheiro? Foi com esses argumentos que eu estive com a presidente do Tribunal de Contas, a conselheira Yara, que entendeu as razões e chamou a secretária de Saúde para uma reunião dentro do TCE. De lá nós saímos com uma pré-data dia 28 de fevereiro. Depois eu estive novamente no Emoan e eles precisaram de um pouquinho mais de tempo. E nós... Para entregar, né? Mas contra fatos, não há argumentos. Então, fazer esse trabalho, eu não estou atrás de likes. Se você olhar na minha rede social, eu não sou engraçado, eu não estou atrás de lacrar, eu não faço vídeo, como é que se diz, com intuito. Meu mandato pautado na resolutividade. Se eu trago um problema, eu estou acompanhando aqui, ó. Eu sou o deputado que trouxe que 6 CAICs estavam reformados e fechados há mais de um ano. Eu trouxe os documentos. Todos foram reinaugurados. Então, eu só posso parar de cobrar quando parou. Eu fui o deputado que estou cobrando e fiscalizando os atrasos e a reforma da UPA de Tabatinga. Eu só posso largar esse osso quando o negócio funcionar. Várias vezes, né? Muitas vezes, e eu não... Agora mesmo, eu estava em Juruá. Eu estava em Juruá e fiz um vídeo de Juruá cobrando que a reforma da UPA parou, gente. Tu quer coisa mais preocupante que um hospital iniciar uma reforma, Juliana, e parar? E enquanto isso, a população está lá, né? O que já estava ruim... Fica pior, né? Eu usei um exemplo seguinte. Imagina, tem coisa mais estressante que tu fazer uma reforma dentro da tua casa, tu morando dentro. Aquele poeiral, aquela coisa. Isso é estressante. Imagina um hospital. Como é que está aquela UPA, gente? E eu cobrei isso ontem, silêncio no rádio. Ninguém bota uma nota dizendo, olha, nada. Como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. E vão de novo aqueles trabalhadores sem 5 meses de salário. Recebi ontem uma comissão de médicos que estão sem receber desde agosto do ano passado. Médico também é gente. Tem conta para pagar.
Entendeu? Então, é essa a oposição que eu faço hoje. E se porventura, que eu espero que o povo tenha maturidade, que a gente possa permitir que o Omar volte ao governo, eu tenho responsabilidade para com os problemas de Manaus. E ser um mediador de problemas, porque um político, ele é um mediador de problemas. Eu não posso me eximir, olha, eu não posso fazer nada, porque eu sou base, não. Pelo contrário, talvez o meu telefone hoje não seja atendido por nenhum secretário, na sua grande maioria, porque eu não vou atender o líder da oposição. Mas por isso que eu tenho uma tribuna, que eu sou um dos deputados que, se juntar, eu e o Dan, somos campeão de falas na tribuna da Assembleia. E eu não consegui trazer ainda o assunto Zona Franca, porque todo dia me chega um problema novo. E eu queria estar falando sobre minhas pautas desenvolvimentistas, porque eu gosto, sou economista, eu estou político. Por isso que, mesmo sendo deputado estadual, eu botei para fazer meu doutorado. Quanto mais qualificado é o político, mais ele consegue servir. Quanto mais preparado for o político, mais ele consegue ter a capacidade de legislar e fiscalizar. Por isso que, para mim, número não mente. Quando a gente fala dos números de Manaus, é número, não mente. Quando eu cobro e falo dos números do governo do Estado, porque os números estão aí e não mente. Deputado, e agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão da chapa, né, do PSD, de como está, se vocês vão se juntar a outros partidos para essa eleição. Olha, no primeiro momento, a correria está geral para todo mundo. Nós temos o dia 3 aí de abril. Hoje o PSD tem a mim como deputado Rosinha, deputada Mayra. Outros nomes estão já afiliados. Temos o Bosco Saraiva, que foi deputado federal, vice-governador, tem toda uma trajetória, tem o vereador Eurico, certo? Tem nomes que têm muito tamanho lá para o PSD hoje, tranquilamente fazer uma bancada de 4 a 5 deputados estaduais. 4 não tenho dúvida que faz. 5 vai depender muito do desenvolvimento dos demais candidatos. E aí está todo mundo correndo atrás dos candidatos do processo político. O vereador Eurico, ele vem para deputado estadual? Estadual, né? Tá. Então, eu fiz a minha filiação no dia 13, acredito, não tenho dúvida disso. E a pré-campanha e a campanha vão dizer que nós temos hoje um nome mais preparado para ser governador novamente. Erros e acertos todo mundo tem. Mas se você pegar a primeira gestão do Omar, tem mais acertos do que erro. E aí, eu fiquei muito feliz da entrevista que ele deu de retomada da cidade universitária. Tem que retomar mesmo, porque tem toda uma infra para lá. Já tem toda uma infraestrutura na direção de lá. E isso precisa ser... E aí, a entrevista por si só, você vê, certo, que um homem público, eu inicio uma obra, você que me sucede termina. Isso é responsabilidade para com o dinheiro público. É porque a gente vê muito justamente o contrário, né? Justamente isso, quer dizer, de que um começa e o outro não termina. Aí o Omar, ele é penalizado porque iniciou uma obra e os governos não terminaram? De quem é a culpa? Onde é que está escrito que você só pode iniciar a obra se terminar? O Estado pertence ao povo. O governo é que tem data e hora para sair. Então, eu acho acertada a decisão de retomar, porque tem toda uma infra preparada para aquela direção. E aí, quanto mais investimento se fizer na educação, vou dar um exemplo importante. Hoje, eu tive a felicidade de levar um jovem, o Jean, um jovem do Colégio Militar, hoje na Assembleia Legislativa, com TEA, com autismo, um jovem premiado internacionalmente. Mas por que eu levei o Jean lá? Porque eu apresentei um projeto de lei que cria o aluno notável. Para esses jovens estudarem fora, eles precisam de premiações. Isso tudo ajuda o currículo. Tu sabe que me falou o diretor, o coronel, se não me engano, Barroso, do Colégio Militar? Deputado, nós temos que criar um ambiente favorável para cá, para o Amazonas, porque o pessoal de fora está pegando todas as nossas mentes brilhantes.
E uma cidade universitária é um ambiente de incubadora para quê? Para nossas mentes desenvolver. Formaram. Certo? Então, e tem toda uma infra já levada naquela direção. Então, eu parabenizo porque, imagina, nós temos aqui aquele ali funcionando e permitindo que essas mentes não sejam cooptadas para fora e fiquem aqui, porque a UEA é um patrimônio do Amazonas. Eu estive em Presidente Figueiredo quando eu vi já que o núcleo de Presidente Figueiredo vai ser readaptado para o minério. Opa, que legal! Porque hoje a UEA gradua professores, graduados nível superior. Mas tem mercado para magistratura? Para magistério, melhor dizendo. Tem mercado só para ser professor? Não. Não é melhor levar a grade de cursos para dentro da potencialidade do nosso estado? O sul do Amazonas está sedento por veterinários e profissionais que trabalhem com a terra, porque lá tem uma vocação voltada para o agro. Então, é nesse sentido que eu acredito que o Amazonas vai ter a maturidade para refletir isso, Juliana. E, deputado, agora a gente vai para a nossa última pergunta aqui. Para o senhor falar sobre os pré-candidatos ao governo do Estado, de como o senhor avalia a pré-candidatura de cada um, visto que é o prefeito Davi Almeida, né, o senador Omar Aziz e Maria do Carmo. O Tadeu ainda não decidiu, mas como é que o senhor avalia? Minha opinião, do que eu já falei, o prefeito Davi, ele cometeu um estelionato eleitoral para com o povo de Manaus. Você sonhar, você ter sonhos, é um direito de todo mundo, mas será que o povo do Amazonas daria mais um mandato para ele de prefeito se ele falasse que não ia terminar o mandato? Bem, o projeto do Davi é um projeto muito mais pessoal de poder do que querer servir. Porque, olha Manaus, gente, está toda desestruturada. Se ele não conseguiu tomar conta de Manaus em 5 anos, é um projeto muito mais pessoal, certo, de que um projeto realmente de querer servir. Dos nomes que estão postos aí, a professora Maria do Carmo, ela alicerça a campanha dela da mesma forma que foi a reeleição do Wilson. Vota em mim porque eu sou o candidato do Flávio, não pode ser só isso. Não pode ser só isso, gente, porque isso eu vi em 2022. O senador Omar é amigo do Flávio. Se porventura o país... Porque eu digo o seguinte, cada um de nós aqui vai contribuir, o Amazonas contribui para a eleição nacional. Ela não decide, mas contribui. Se for analisarmos o nosso potencial de voto em relação ao país. Mas em relação ao estado do Amazonas, cabe a todos nós aqui. Então, só pelo fato, vota em mim porque eu sou candidato do Flávio do Direito, não. Eu acho que isso aí é argumento, é pouco argumento por desafios que tem o Amazonas. Eu acredito que o projeto é nacional. Se pergunta para mim, teu projeto nacional, eu voto na direita. Eu nunca neguei isso. E o senador, ao se filiar lá, ele nunca condicionou, olha, aqui tu tem que votar A, B e C. Não, é o livre-arbítrio. Até porque o PSD caminha para ter uma candidatura própria, tem tamanho para isso. E eu confesso que eu estou bastante animado com uma possível candidatura, certo, de um ex-governador que tem que... E eu, se perguntar para mim hoje, minha torcida, o Caiado. Porque eu gosto da pegada dele, principalmente no que diz respeito na matéria de segurança nacional. Mas isso, e eu aproveito a tua pergunta, nós não podemos repetir 2022, porque essa mesma matriz que hoje apresenta o PL com a Maria do Carmo foi a matriz de 22 da reeleição do Wilson. E está aí a história, minha amiga, para contar o resultado. Por isso que dos nomes que estão postos aí, eu não tenho dúvida, certo? Que o Omar hoje é a melhor proposta para retomar. Eu não digo que ele vai salvar não, tá? Porque em 4 anos você não muda todo mas você precisa devolver para os trilhos uma segurança, uma saúde e uma educação que estão totalmente descarrilhado. Essas políticas descarrilhou. Eu não vou nem falando da produção, estou falando do tripé. Segurança, saúde e educação. Isso vai ser um grande desafio
que eu espero poder contribuir e ajudar dentro do que eu puder, das minhas ideias, do que eu acumulei em 8 anos fiscalizando as ações do governo do Estado, e eu tenho certeza absoluta que isso pesará muito na hora da escolha do próximo governador. Deputado, muito obrigada, tá, por ter aceitado o nosso convite. A gente conversou agora com o deputado estadual Wilker Barreto, do PSD. Ele se filiou recentemente ao partido e a gente deixa o espaço aberto agora para o senhor fazer suas considerações finais. Olha, eu quero pedir que você tenha um pouco de curiosidade de saber como é que foi o mandato do deputado Wilker Barreto. É só entrar no meu Instagram, lá no Wilker Barreto AM, no meu Facebook, porque se tem uma coisa que a história não se pode apagar, é o que está na rede, não é verdade? Nós estamos terminando essa entrevista aqui agora, ao vivo aqui, e isso já virou história. As minhas falas aqui estão já registradas na história. E o meu comportamento parlamentar, de como eu fui nos últimos 8 anos, estão lá, nos vários pronunciamentos, posicionamentos, visitas, etc. e tal. Então, a questão do processo eleitoral que se avizinha é um momento de reflexão e maturidade que eu espero que Deus e Nossa Senhora possa iluminar, certo? A eleição não pode ser coração, gente. A eleição tem que ser razão. É a razão, não é o coração. Porque o coração em 22 traiu. E, na minha opinião, tanto a Nilson perguntar para mim hoje, eu torço para que o Amazonas respire novos ares e o Brasil respire novos ares. Mas isso é a razão que está me dizendo, não é o coração, não. É a razão que está me dizendo. Então, eu faço política com a razão, não faço política com o coração. Tá certo. Muito obrigada, tá, deputado? Obrigado. Pode ficar à vontade para outras vezes aqui. E a gente também agradece a sua participação, a sua audiência aqui na Foco On TV. Nós fizemos essa entrevista e para você acompanhá-la, é só entrar no nosso canal no YouTube ou então no Facebook. Né? Nós tivemos essa entrevista com o deputado estadual e pré-candidato à reeleição, Wilker Barreto, do PSD. Eu agradeço a sua audiência e até a próxima.